Olá, turma de gestão de destinos turísticos. Nesse nosso terceiro tópico, a gente vai procurar discutir quem é que é responsável pelo destino turístico. E a partir disso, dois elementos, a questão da governança das diferentes instituições responsáveis pelo destino e o papel das DMOs. Essas DMOs, que é uma sigla que pode ter dois sentidos. Um primeiro seria Destination Management Organizations, ou seja, as organizações, instituições vinculadas à gestão do destino, ou então as Destination Marketing Organizations, organizações vinculadas somente então ao marketing do destino, não responsável pela gestão como um todo. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. Tá? Então a grande questão é como é que a gente organiza esses diferentes atores dispersos em um destino turístico. A gente percebeu que o turismo é uma atividade horizontal, em certo sentido, ou multissetorial. O que eu quero dizer com isso? Quando um visitante viaja, ele fica num hotel, almoça no restaurante, vai em um atrativo distinto. Então, são diferentes atividades que não competem entre si, mas que se articulam para formar, então, esta experiência do visitante. O que ocorre de uma maneira diferente, por exemplo, se eu penso em outras atividades produtivas, como a questão automobilística, em que eu tenho para formar um carro diferentes empresas, enfim, companhias que vão fazer as peças do carro, mas que vai tudo, de alguma maneira, se articular e se agregar para aquele produto final, um só, que é o carro. No caso do turismo, essa composição é feita pelo visitante e envolve diferentes setores, e num campo multissetorial, no certo sentido, em que cada um teria a ganhar em colaborar e cooperar com o outro. Então, nesse sentido, por ser uma atividade em rede, o turismo ele necessita essa colaboração entre as organizações. Então, essa rede pode ser organizada desde os próprios visitantes, mas, de uma maneira ideal, digamos assim, seria se o destino conseguisse se articular, as organizações do destino, para conseguir captar esses visitantes, para conseguir se posicionar nesse mercado. E aí eu tenho diferentes possibilidades de vínculos e de relações de cooperação, ou melhor dizendo, de relações. Eu tenho relações que podem ser, por exemplo, de cooperação, como eu falei antes, em que eu tenho dois atores que se auxiliam mutuamente, mas de uma maneira talvez informal, ou sem uma coordenação, por exemplo, que é quando eu tenho um objetivo comum e alguma outra instituição ou por aquele arranjo entre eles, se estabelecem, se definem papéis diferentes para cada um e como é que vai se chegar a esse objetivo final, ou essa organização do sistema turístico como um todo. Eu tenho relações do tipo de coalizão, em que eu tenho essa junção específica para algum determinado fim. Então, por exemplo, se um destino vai fazer uma campanha promocional, as diferentes organizações do destino podem, de alguma maneira, se cotizar para custear essa campanha promocional para aquele determinado fim, fazer uma coalizão nesse sentido. Ou então relações de colaboração, em que a ação de uma organização vai depender da ação de outra, vai depender da outra. Então, por exemplo, no turismo, isso acaba acontecendo também, nesses vínculos horizontais. Se eu penso, por exemplo, em um destino em que um atrativo ele é gerido pelo Estado, ou, por exemplo, um parque nacional, e o hotel que está vinculado ali vai depender da boa gestão, ou, digamos assim, desse atrativo ou desse parque nacional para que sua atividade funcione bem. Então, eu tenho uma necessidade de colaboração nesse sentido, em que as duas ocorram. Então, eu tenho essas diferentes possibilidades de arranjo, mas, de alguma maneira, essa organização e dos atores dispersos nos destinos, parte um pouco de duas frases. Uma delas é: a andorinha sozinha não faz verão, ou seja, não adianta só o setor público ou só o setor privado trabalhar para a promoção do destino, é preciso essa coalizão, e essa colaboração, essa coordenação, enfim, todos esses tipos de relação entre eles, para que essa hélice dos quatro setores, o setor público, o privado, o terceiro setor, que é a organização da sociedade civil, e a própria academia,
consigam fazer com que o destino se impulsione, né? A questão da governança, ou seja, a definição dos papéis de cada uma dessas instituições e uma visão compartilhada sobre o destino, né? Uma visão sobre o que o destino deve ser, como é que deve ser o posicionamento desse destino em relação ao mercado, como é que vai ser a distribuição, enfim, né? E vai ser uma relação de coopetição, né? O que seria a coopetição? É um misto entre cooperação e competição. Então, quando eu penso, por exemplo, em 2 hotéis numa mesma cidade, a gente pode entender eles, talvez, como concorrentes diretos, né? Bom, vou ficar no hotel A ou vou ficar no hotel B, né? Mas se a gente for pensar, quando um visitante faz a escolha, inicialmente ele escolhe não pelo hotel, né? Ele não vai para um destino para ficar no hotel X. Claro que tem o caso enfim, de alguns hotéis muito icônicos, né? Que acabam se tornando o destino em si. Mas, em geral, a pessoa escolhe a cidade, né? Ou o destino para visitar. E depois, uma segunda etapa, o hotel. Por isso, né? E aí vem um pouco a segunda frase, né? Uma maré que levanta todos os barcos, né? A maré que enche levanta todos os barcos. Ou seja, seria interessante esses diferentes hotéis trabalharem, né? Em coalizão, né? Em coordenação, para conseguir aumentar o número de visitantes do destino e assim ter uma fatia de bolo maior para todos, né? Então, um pouco essa a ideia da competição, né? Em que se eu tenho uma colaboração entre os diferentes atores do destino, né, eu consigo melhorar a qualidade do produto turístico do destino como um todo e assim, né, melhorar a imagem do destino e melhorar a experiência do meu visitante, enfim, e criar esse círculo virtuoso, digamos assim, né? Então é importante a gente pensar nesse sentido, né, que no centro dessa questão da governança do destino estaria a satisfação do visitante, né? E aí aqui eu coloquei diferentes cores desse visitante porque são diferentes tipos de visitante, né? Cada um deles com uns certos anseios ou práticas de viagem, né? Como a gente vem estudando e o modo como eles vão articular esses diferentes setores aqui, né? Da hospedagem, alimentação, os serviços, as atividades que vão fazer, os transportes, a infraestrutura, como tudo isso vai depender, por um lado, né, dessa governança desse conjunto, né? Como é que vão ser os fornecedores, né, em relação a essas outras atividades, em relação à hospedagem, os fornecedores do hotel, da alimentação, enfim, né? E como é que vai ser a distribuição desse conjunto aqui, né? A promoção a partir de agências de viagem ou outros canais de distribuição, né? Como um portal, enfim, né? Então é importante quando eu penso na governança do destino, né? Ter em mente essa ideia de que o turismo é um processo de acolhimento coletivo, né? Ou seja, aquele conjunto do território que vai acolher esse visitante, aí por isso essa necessidade dessa rede de colaboração entre os diferentes atores, né? E para isso, então, né, eu tenho, por um lado, né, essa necessidade dessa hélice quádrupla estar bem alinhada, ou seja, o setor privado, poder público, sociedade civil e academia, né, cada um desempenhando aqui, digamos assim, o seu papel, né, o setor privado em oferecendo serviços de boa qualidade para os visitantes, a questão da hospedagem, a questão da alimentação, enfim, né, o poder público em regulamentando ou, de alguma maneira, também em destinos de menor escala, né, quando não trato de um país ou de um estado, mas de uma cidade, por exemplo, né, em função do poder público, por exemplo, a questão da limpeza pública, a questão da condição de acesso, enfim, né, das ruas, a questão da sociedade civil organizada, quando eu tenho, e aí é importante, principalmente aqui o caso de ONGs, ou quando eu tenho a questão do turismo comunitário também, né, como é que fica essa relação dessas comunidades, dessa sociedade civil em relação a acolher esses visitantes e como é que isso pode ser feito de uma maneira que alcance benefícios mútuos, né? E além disso, né, outro caso de sociedade civil são as próprias entidades patronais, por exemplo, do setor privado, os sindicatos, né, ou as associações, enfim, que cumprem um papel aí também, né, uma missão um pouco, digamos assim, desse conjunto, né, desses atores não vinculados especificamente ao propósito de uma empresa específica, né. E a academia, né, com a produção
tanto de conhecimento sobre como é que funciona a dinâmica desse destino, né, produção de informações, enfim, de inteligência de mercado, mas também a formação de recursos humanos qualificados, né, e a própria, de alguma maneira, a consultoria ou auxílio nesse sentido, né, a partir de projetos de extensão que possam contribuir para a melhoria do destino, né. E aí, nesse sentido, é importante, né, que todos estejam no mesmo barco, né, ou seja, que eu tenha objetivos alinhados sobre o que vai ser aquele destino, expectativas claras do papel de cada um, né, que quando isso, em geral, não ocorre ou não é bem definido, eu tenho uma dispersão de esforços ou eu tenho um vínculo muito fraco, né, e essas relações de colaboração acabam não acontecendo, né, fica cada um no seu quadrado, digamos assim, né, uma relação de confiança mútua, uma liderança, ou né, alguém que, de alguma maneira, lidere esse processo, né, que diga quais são as etapas, enfim, e uma liderança que seja respeitada nesse sentido por todos, né, e, obviamente, né, o saber fazer, né, saber para que lado que eu vou e como que eu posso atingir esses objetivos do destino, né. Mas esse processo, então, ele muitas vezes acontece algumas falhas, né, que tipo de falhas são essas? Quando esses diferentes atores, por exemplo, têm agendas distintas, né? Então, dando um caso, eu tenho às vezes o setor privado que pensa num termo de curto prazo, ou pensa só no seu empreendimento e não no conjunto do destino como um todo, ou um setor público que está muito preocupado com a questão da imagem política ou mídia que pode acontecer, né? A partir do turismo, mas não num engajamento de fato em trabalhar em um prazo mais longo e fazer propostas e ações para angariar benefícios, né, para o destino. Muitas vezes uma incerteza de papéis, né? Então quem é que deve ser responsável pelo quê, né? Então às vezes fica nesse jogo de empurra, né? Às vezes algumas associações dizendo que é a prefeitura ou o estado que deve fazer a promoção do destino, visto que é um conjunto, né, do território. O Estado, a Prefeitura, dizendo que não tem recursos para isso, que, né, os atores privados é que deveriam se organizar e formar um pool para conseguir fazer recursos para isso, né? Muitas vezes também uma falta de comunicação entre esses diferentes atores, né? Cada um atuando no seu âmbito, mas sem uma articulação. Essa questão do pensamento de curto prazo, como eu tinha dito, a falta de uma liderança estável, né? Então, muitas vezes eu tenho projetos, por exemplo, que acontecem, mas que e é muito comum isso, né, quando eles são liderados pelo poder público em troca de gestão, isso acabar se perdendo, né? Então, eu tenho toda uma construção, às vezes eu estou num caminho certo, mas aí troca a gestão e a coisa acaba se perdendo, né? Todo um esforço que foi feito em relação a isso, né? E aí eu tenho alguns mecanismos, isso acontece também, né, no setor privado, no terceiro setor, né, mas eu tenho alguns mecanismos que eu posso buscar fazer para tentar garantir, né, essa estabilidade, digamos assim, né, alguns arranjos institucionais que podem garantir isso, que a gente pode até discutir no nosso encontro síncrono, né. Uma outra questão, às vezes, é a competição intersetorial, né, quando o turismo está competindo com algum outro setor, ou quando não é muito claro como é que o turismo pode contribuir para a economia local como um todo, né? E aí, então, eu tenho uma preocupação, por exemplo, dos atores ou voltados, né, para determinado setor e não para o turismo. Então, se eu pego, por exemplo, o caso de uma pequena cidade que tenha a agropecuária como principal função, digamos assim, né? É muito claro que os esforços, muitas vezes, né, e a própria política, o poder está vinculado para sustentar aquela atividade, não tanto o turismo. Então, o turismo teria que demonstrar como poderia colaborar para aquilo, né, para conseguir, de alguma maneira, se articular e entrar nessa agenda política do destino, né? Um outro ponto, né, é a falta de um denominador comum também, né? Ou seja, para que lado ir. Então, eu tenho aquele potencial todo, aqueles monte de recursos, né, digamos assim, de possibilidades de atrativo, enfim, mas eu não tenho muito claro um plano de ação estruturado, né, quem vai fazer o quê, por onde começar, né. Então, essa falta de um denominador comum também, muitas vezes, é um impeditivo
para que o destino deslanche, né? E um próprio desconhecimento do próprio destino por parte dos atores, né? Os atores dizem, eu não sei o que sabe fazer aqui, ou né, muito comum às vezes isso, né? Do próprio ator ficar muito centrado na sua atividade, digamos assim, desconhecer o resto, né? De como é que está a articulação do resto do destino e as outras possibilidades que o destino oferece, né? Por isso, uma função também importante das próprias DMOs é a comunicação interna, né, entre os atores do destino, certo? Bom, então,